Ele acordou naquela manhã com um sorriso nos lábios. Tinha poder, tinha riqueza, tinha o favor do homem mais poderoso da terra. E tinha um plano meticuloso, cruel e, em sua mente distorcida, perfeito. Naquele dia, Ramã iria ao palácio pedir a morte de um homem, mas não sairia de lá como esperava. Porque existe uma lei que homens arrogantes sempre esquecem. A mesma lei que destruiu faraós, derrubou impérios e despedaçou tronos ao longo de toda a história humana. Ninguém levanta a mão contra o povo de Deus e sai ileso. Ninguém. Hoje você vai acompanhar minuto a minuto a queda mais espetacular registrada no Antigo Testamento. Uma história tão precisa, tão irônica e tão devastadora que parece roteiro de cinema. Mas é a palavra de Deus. Fique até o final, porque o que aconteceu com Ramã não foi apenas punição, foi um recado. E esse recado ainda está em vigor. Para entender a queda de Amã, você precisa primeiro entender o mundo em que ele vivia. Estamos no século V a.C. O Império Persa, sob o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes I, era a maior potência que o mundo já havia visto. Seu domínio se estendia da Índia à Etiópia, abrangendo 127 províncias. Era um império tão vasto que um decreto emitido em Susa levaria meses para chegar às suas fronteiras mais distantes. E dentro desse império colossal, havia um povo diferente de todos os outros. Um povo sem terra, sem rei, sem exército próprio. Um povo que havia sido levado ao cativeiro, espalhado pelas nações, e que ainda assim mantinha uma coisa que nenhum conquistador conseguia arrancar deles: a fé no Deus vivo. Os judeus. Entre esses judeus, havia uma jovem chamada Esther, órfã, criada pelo primo Mordecai, e que de modo extraordinário havia se tornado rainha da Pérsia. Mas ninguém no palácio sabia de sua origem. Mordecai havia pedido que ela escondesse sua identidade. E havia também Mordecai, um homem de princípios inegociáveis. Um homem que se recusava a dobrar o joelho para qualquer ser humano, porque só dobrava o joelho diante de Deus. E foi exatamente esse detalhe, esse ato silencioso de recusa, que acendeu a fogueira que consumiria Ramã. Preste atenção nessa sequência de eventos, porque o que parece ser o início de uma tragédia para o povo judeu vai se revelar como o início do fim para o homem mais orgulhoso da Pérsia. Amã, filho de Hamedata, o Agagita. Esse sobrenome não é um detalhe sem importância, é uma chave. Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, o mesmo povo que havia atacado Israel pelas costas no deserto, matando os mais fracos e cansados. O mesmo povo que o rei Saul havia poupado contra a ordem expressa de Deus, gerando consequências que reverberaram por séculos. A história estava repetindo um padrão antigo. E Amã era o elo mais recente dessa cadeia de hostilidade contra o povo de Deus. O rei Assuero o havia exaltado acima de todos os príncipes do império. Sua posição era segunda apenas ao próprio rei. Quando Amã passava pelos portões do palácio, todos se prostravam, todos se curvavam. Era uma ordem real, uma reverência obrigatória. Todos se curvavam, exceto um. Mordecai ficava de pé. Os servos do rei notaram. Perguntaram dia após dia. E Mordecai respondeu com a simplicidade de quem não precisa se justificar. Ele era judeu. Quando Amã viu isso com seus próprios olhos, algo explodiu dentro dele. Não foi raiva passageira, foi um ódio gelado, calculado, metódico. O texto bíblico diz algo perturbador. Pareceu-lhe pouco pôr a mão só em Mordecai. Ou seja, matar um homem não seria satisfatório. Amã queria matar um povo inteiro. Aqui está o retrato do orgulho em seu estágio mais perigoso. Quando ele não consegue suportar que uma única pessoa não o venere.
e então decide que a solução é a extinção. Amã foi ao rei. Apresentou o povo judeu como uma ameaça ao império. Não deu o nome do povo, apenas descreveu um grupo cujas leis eram diferentes de todas as nações e que não guardava as leis do rei. Prometeu pagar 10.000 talentos de prata ao tesouro real. E o rei entregou a ele o anel do sinete, o símbolo da autoridade suprema para emitir decretos irrevogáveis. O destino de um povo inteiro havia sido entregue nas mãos de um homem que os odiava com toda a alma. Ou assim parecia. O decreto foi emitido. Em todas as 127 províncias do Império Persa, correu uma mensagem em todas as línguas, com todos os dialetos. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, todos os judeus seriam mortos, homens, mulheres, crianças, idosos. Suas posses seriam confiscadas. Ninguém seria poupado. A data havia sido escolhida por sorte, por Pur, uma espécie de dado sagrado lançado na presença dos deuses persas. E o 13º dia do mês de Adar foi o resultado. Amã deve ter sentido satisfação ao ver o decreto sair pelas mãos dos mensageiros. A cidade de Susa estava em alvoroço, e o texto bíblico registra um contraste que é quase cruel na sua precisão. Enquanto a cidade de Susa estava perturbada, o rei e Amã sentaram-se a beber. É o retrato da indiferença do poder, do homem que decreta o horror e depois vai tomar uma taça de vinho como se nada houvesse acontecido. Mas enquanto Amã bebia, Deus já estava trabalhando. Do lado de fora do palácio, Mordecai rasgou as próprias roupas, cobriu-se de cinza e pranteou. Em cada cidade onde o decreto chegava, havia lamento entre os judeus, jejum, choro, e foi então que Ester soube. E foi então que ela precisou fazer a escolha mais difícil da sua vida, porque havia uma lei que poucos conheciam e que condenava à morte qualquer pessoa sem exceção, que entrasse na presença do rei sem ser chamada, mesmo a rainha, e Ester não havia sido chamada há 30 dias. Mordecai mandou um recado que ficou para sempre, gravado nas páginas da Bíblia e no coração de todos que já precisaram fazer uma escolha difícil por convicção. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester pediu 3 dias de jejum para si e para todos os judeus. E então disse a frase que mudaria tudo: se perecer, perecerei. Enquanto isso, Amã progredia em seu plano. Não satisfeito com o decreto, ele mandou construir uma forca de 50 côvados de altura, cerca de 22 metros, no pátio de sua própria casa. Uma forca específica particular, destinada a uma única pessoa, Mordecai. A forca estava pronta. O decreto estava emitido. A data estava marcada. Na mente de Amã, o jogo havia terminado, mas ele estava errado. Existe algo fascinante no livro de Ester que não existe em nenhum outro livro da Bíblia. O nome de Deus não aparece nenhuma vez, nenhuma única menção, nenhuma oração registrada, nenhum milagre visível, nenhum anjo descendo do céu com uma mensagem flamejante. E ainda assim, toda vez que você lê o livro de Ester, você sente Deus em cada linha, em cada coincidência, em cada detalhe que parece pequeno demais para ser planejado e grande demais para ser acaso. A noite anterior ao dia em que Amã iria ao rei pedir a morte de Mordecai, o rei Assuero não conseguia dormir. Essa é uma das frases mais simples e mais poderosas de toda a narrativa. Naquela noite, o sono fugiu ao rei. Ele mandou trazer os registros do reino para que lessem para ele. E os servos abriram, entre todos os registros de um império com décadas de história, exatamente naquele trecho que falava de Mordecai, o judeu que havia denunciado uma conspiração contra a vida do próprio rei, anos antes,
sem receber nenhuma recompensa. O rei perguntou: o que foi feito em honra de Mordecai por isso? A resposta: nada. Naquele exato momento, Amã entrava nos pátios externos do palácio, de madrugada, antes mesmo do amanhecer, com o objetivo de pedir ao rei permissão para enforcar Mordecai ainda naquele dia. Mas antes que pudesse abrir a boca, o rei perguntou: que se deve fazer ao homem a quem o rei quer honrar? Amã, em seu orgulho monumental, pensou que o rei estava falando dele, e então descreveu a honra mais esplendorosa que conseguia imaginar. O homem vestido com roupas reais, montado no cavalo do rei, conduzido pelas ruas da cidade por um dos príncipes mais nobres da Pérsia, com o pregão: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. O rei respondeu: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim a Mordecai, o judeu, que está sentado à porta do rei. Não deixes de fazer tudo o que disseste. Agora, observe essa cena com cuidado. O homem que veio ao palácio para pedir a morte de Mordecai saiu do palácio para proclamar nas ruas que Mordecai era honrado pelo rei. Amã conduziu o cavalo. Amã gritou o pregão. Amã desfilou diante da cidade com aquele que pretendia matar naquele dia. E depois voltou para casa com a cabeça coberta, sinal de vergonha e luto, e contou tudo à esposa e aos seus amigos. A resposta deles é devastadora na sua frieza. Se Mordecai, diante de quem começaste a cair, é da descendência dos judeus, não poderás prevalecer contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Eles viram o que Amã não conseguia enxergar, que a queda já havia começado. E enquanto ainda falavam, chegaram os mensageiros do rei para conduzir Amã ao banquete que Ester havia preparado. O palco estava montado. 2 banquetes. Ester havia convidado o rei e Amã para 2 banquetes. No primeiro, o rei perguntou o que ela desejava. Ela pediu que voltassem no dia seguinte. A tensão era palpável. O rei sabia que havia algo além de uma refeição acontecendo ali. No segundo banquete, o rei perguntou novamente: qual é o teu pedido, rainha Ester? E ser-te-á concedido. Qual é a tua petição? Ainda que seja metade do reino, será feita. E então Ester falou: depois de dias de jejum, depois de arriscar a própria vida ao entrar sem ser chamada, depois de guardar sua identidade por anos, ela finalmente disse: se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se ao rei parecer bem, seja dada a minha vida pela minha petição, e o meu povo pela minha súplica, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. O rei ficou atônito. Quem é este, e onde está o que se atreveu a fazer tal coisa? Ester apontou: o adversário e o inimigo é este Amã malvado. O texto diz que Amã ficou aterrorizado. O rei, consumido pela ira, saiu para o jardim. E Amã, percebendo que estava perdido, jogou-se sobre o leito onde Ester estava reclinada, suplicando por sua vida. Foi nesse exato momento que o rei voltou e viu Amã sobre o divã de Ester. A ira do rei não tinha mais freio. Pretende ainda violentar a rainha na minha própria casa? A palavra saiu da boca do rei e os servos cobriram o rosto de Amã, gesto que significava que ele estava condenado. Então um dos servos disse ao rei: eis que na casa de Amã há uma forca de 50 côvados de altura, que Amã fez preparar para Mordecai, o que falou em bem do rei. O rei disse apenas: enforquem-no nela. E assim foi feito. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo havia construído para matar Mordecai. Deixe essa ironia assentar na sua mente por um momento. A forca que ele mandou erguer em seu próprio quintal. A forca de 22 metros que ele construiu para humilhar e matar um único homem. A forca que era, em sua mente, o símbolo definitivo da sua vitória.
essa mesma forca se tornou o instrumento da sua própria execução. O anel do sinete, aquele que ele havia recebido do rei como símbolo de poder supremo, foi tomado de Amã e entregue a Mordecai. A casa de Amã, suas riquezas, seus bens, foi entregue a Ester. O decreto de morte foi revertido. Não podia ser cancelado porque as leis dos medos e persas eram irrevogáveis. Mas foi complementado por um novo decreto que permitia aos judeus se defenderem e resistirem. E no dia que havia sido marcado para sua destruição, o povo de Israel se levantou e prevaleceu. O mês de Adar, que deveria ser o mês do luto, se tornou o mês da festa. O festival de Purim, que os judeus comemoram até hoje, é a celebração desse milagre silencioso. E tudo começou com uma noite de insônia de um rei. A história de Amã não é apenas história, é um padrão. Um padrão que se repete ao longo dos séculos com uma consistência que deveria fazer tremer os corações dos arrogantes e encher de esperança os corações dos que confiam em Deus. Faraó tentou, Nabucodonosor tentou, Antíoco Epífanes tentou, Hitler tentou. O povo judeu segue existindo. E o povo de Deus, todos os que foram enxertados por fé na aliança de Abraão, segue existindo também. Porque existe uma proteção que não tem cancelamento, não tem prazo de validade e não depende de quão poderoso seja o inimigo. Mas há um segundo recado nessa história, mais silencioso, mais pessoal. Você tem uma forca erguida no seu próprio quintal, não uma de madeira, mas um plano, uma intenção, uma estratégia construída com o propósito de derrubar alguém que você odeia, alguém que te incomoda, alguém que simplesmente se recusa a se curvar diante de você. Cuidado! A história mostra que essa forca raramente tem outro uso. O que Amã fez para Mordecai, Deus permitiu que fosse feito a Ramã. A Bíblia chama esse princípio de muitos nomes. Paulo chama de colheita. Jó chama de retribuição. O povo chama de karma, mas o nome bíblico é mais preciso. Deus não é zombado. O que o homem semear, isso também ceifará. Amã plantou ódio. Amã ceifou a forca que ele mesmo construiu. E nós? O que estamos plantando? Pense nisso. Se esse vídeo te alcançou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque aqui a palavra de Deus é tratada com o respeito e a profundidade que ela merece. E deixa nos comentários qual parte dessa história mais te impactou. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.